Dois Rios é o novo romance, publicado pela editora Record, de Tatiana Salem Levi, autora premiada por seu livro A Chave de Casa. Tatiana nos apresenta um trecho do livro. Quando ela surgiu, foi como se Fred Astaire ganhasse sentido. Pensei nele dançando com a cadeira em meias de seda, e Ninotchka sendo salva por Steve Canfield. O amor salvando a oficial russa da rispidez, das regras, da vida sem risco. Pudesse, eu congelava tudo, Copacabana inteira, para ouvir Marianne cantar, para vê-la dançar. Pudesse, eu, que não sei cantar nem dançar, cantaria e dançaria com ela. Sempre me pareceu que a vida deveria ser um musical. Quando estivéssemos tristes, começaríamos a cantar e a dor se esvairia. Quando estivéssemos felizes, começaríamos a cantar e seríamos ainda mais felizes. Uma suspensão na vida, como o fundo do mar. Desde adolescente, vejo e revejo os filmes de Fred Astaire. Gosto de imaginar que existe um mundo que não precisa de ar, onde não sufoco, como se eu pudesse dizer: para tudo, que agora vou dançar. Tatiana, conta pra gente a história de Dois Rios. Dois Rios conta a história de dois irmãos gêmeos, a Joana e o Antônio. É dividido em duas partes, né? A primeira parte é narrada pela Joana, a segunda parte é narrada pelo Antônio. E eles encontram, na verdade, eles vão revisitar o passado deles a partir de um encontro presente, de uma paixão presente pela Marie-Ange, que é essa personagem francesa, que é quase uma aparição que chega de repente na vida deles. Então é um pouco por aí. Os pais se passa em Dois Rios, grande parte do romance. O livro se chama Dois Rios por causa desse vilarejo na Ilha Grande, onde havia um presídio que durante a ditadura militar havia prisioneiros políticos misturados com prisioneiros comuns. E o avô da Joana e do Antônio era policial nesse presídio, e o tio, por parte de pai, era um dos prisioneiros políticos. Então, daí vem a história deles. E eles passaram a infância em Dois Rios, e eu acho que é um livro muito sobre o mar, entre outras coisas, claro, sobre a paixão, sobre o amor, mas sobre o passado, né? Um pouco sobre essa história do Brasil dos anos 60, 70, mas muito sobre o mar. É um livro que se passa entre Copacabana, Dois Rios, Ilha Grande, no interior do estado do Rio, e na Córcega, que é uma ilha no sul da França. Acho que como carioca eu tive essa relação sempre com o mar, e a coisa das férias de infância, de sempre ir para algum lugar de praia, de estar sempre ali com areia no corpo, com sal no corpo, e eu quis falar um pouco disso. E é um livro também sobre a salvação. No início você fala que a personagem Marie-Ange chega para salvar. Não, é que eu acho que muitas vezes eu acho que é o encontro com o outro, é o outro que nos possibilita entrar em contato com a gente mesmo, né? Então acho que muito salvação nesse sentido, né? A partir de um encontro com uma pessoa que de repente surge, você consegue se transformar. Então acho que é um livro sobre a transformação nesse sentido. Tatiana, seu romance anterior, A Chave de Casa, foi muito bem avaliado. Ele foi finalista do Jabuti, do Telecom, do Bourbon Zafari, além de ter ganho o Prêmio São Paulo de Literatura. E todo mundo diz que era um romance muito maduro, né, para uma estreante. Eu imagino que deve ter sido, foi um peso, assim, uma responsabilidade escrever um segundo romance depois do sucesso de A Chave de Casa? Foi. No início, assim, eu achava que não seria. O meu processo de escrita seria completamente independente desse prêmio. E aí chegou uma hora que eu acho que tem essa coisa do e-mail hoje, do Facebook, eu recebia muitas mensagens, tipo, ai, gostei muito do seu livro, tô esperando o segundo. Aí cada vez que eu recebia uma mensagem, tô esperando o segundo, eu ficava meio em pânico, ai meu Deus, então tem que fazer esse segundo e tem que ser bom. Então eu acho que teve um momento em que isso foi difícil. E só quando eu consegui falar, não, eu não escrevo por causa disso, né? Eu não escrevo por causa de prêmios, não escrevo para ganhar prêmios, eu não escrevo... É uma questão minha, né? Precisar escrever. Então acho que quando eu consegui recuperar isso, que eu consegui de fato escrever o livro. E eu acho Dois Rios muito mais maduro do que A Chave de Casa. Eu acho que
se existe alguma coisa, alguma comparação possível, seria nesse sentido. A Chave de Casa foi premiado em 2008, no Prêmio São Paulo de 2008, mas eu lancei um ano antes de ganhar o prêmio. E esse você demorou quanto tempo para escrever o Dois Rios? Essa pergunta do quanto tempo é uma pergunta que eu acho que nunca dá para responder, na verdade. Eu poderia te dizer 1 ano e meio, eu poderia te dizer 3 anos, eu poderia te dizer 6 meses, eu não sei, porque eu tive a ideia, eu acho que 3 anos atrás, aí eu comecei a escrever e deixei de lado, aí eu retomei muito tempo depois, aí em 2010 eu passei o ano inteiro com esse livro, só que o que está aqui, basicamente eu escrevi em 2011 mesmo, só que para eu escrever o que está aqui eu tive que escrever muita coisa antes que eu joguei fora, então é sempre complicado responder quanto tempo. Não, mas é legal a gente saber o processo mesmo, é assim, as pessoas acham que é no estalo, não é? Que você senta lá e escreve, não é assim, né? Não é. Você tem uma disciplina? Bem, não, eu sou super desorganizada. Eu sempre morro de inveja dos escritores todos organizados, porque eu não sou nada assim, não consigo. Quando eu tento ser assim, não funciona, entendeu? O que eu escrevo não funciona. Então, eu já, na verdade, já estou aprendendo também a lidar com essa desorganização, porque eu acho que no final, pelo menos, eu consigo fazer, entendeu? Você escreve quando você tem vontade? Mas eu acho que assim, quando eu entro já no romance, quando eu estou no meio do romance, aí eu tenho mais disciplina, porque acaba que eu escrevo, se não todos os dias, quase todos os dias, porque eu já estou no embalo. Agora, até chegar lá, é um processo bem desordenado, e lento. Eu preciso sempre de muito tempo para fazer as coisas. Eu preciso de tempo para amadurecer o romance dentro de mim, assim, até... Eu fico, às vezes, muito tempo convivendo com a história, só tomando nota, sem escrever, de fato. A sua outra história, A Chave de Casa, ela é narrada num tom absolutamente pessoal e subjetivo e até parece quase que uma autobiografia. É proposital essa confusão ou é um estilo ou ela tem muito a ver com a sua história? No caso da Chave de Casa, eu costumo dizer que é um romance autoficcional porque justamente eu quis misturar as duas coisas, embaralhar, que eu acho que não faz mais sentido também se a gente ficar dividindo o que é ficção, o que é realidade, porque no final eu acho que o que importa é que tudo seja real, né? Tudo seja verdadeiro, não faz sentido. Então, verdadeiro no sentido de que o leitor possa acreditar naquela história e que eu esteja vivendo aquela história enquanto eu estou escrevendo. Então, eu não sei, acho que essa separação, né, entre vida e ficção, eu acho que... Ela só existe na cabeça do jornalista. Eu acho que um pouco isso, né? Que é tudo misturado mesmo, sabe? E ele foi traduzido, A Chave de Casa, para várias línguas, ele está em vários países, né? Está fazendo bastante sucesso. E é verdade que ele vai ser transposto para o cinema também? Eu vendi os direitos. Você vendeu? Se vai ser ou não, eu não sei, né? Porque chega uma hora também que a gente não sabe muito, não sei muito o que está acontecendo, há quantos anos essa história, mas eu vendi os direitos. Para quem? Para um diretor aqui de São Paulo, chamado Tonico Melo. Isso aí. Tá certo. Obrigada pela entrevista e sucesso com Dois Rios, Tatiana. Obrigada.